Parou, mas tá todo mundo igual, né? Ah, eu nem sei, já tem o quê? Cadê as pessoas? Conseguiu, mãe? Tô enviando. Só. Pra ninguém ainda? Gente, muito boa noite. Como vocês estão? O Thiago vai entrar na live. Eu tô muito feliz de quem já tá aí. Aê, Thiago! Oi, tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo, melhor agora. A Como gente você tá em está casa, nessa mas linda noite de sexta-feira? a gente Oi? tá em casa, mas a correria é a mesma. É verdade. A gente só não vê o povo, né? Não tem aquela coisa quente de poder conversar, mas a rotina continua. Sim, menina. Nós estava aqui fazendo umas gambiarras para conseguir funcionar. Terminei de trabalhar agora, mas vai dar tudo certo. Ai, que legal, tô bastante feliz. Já tem algumas pessoas aí. O Cleverson, muito obrigada, Cleverson, pela presença. O Thiago também. Esse Thiago eu não conheço. Tem mais outra pessoa. As pessoas vão entrando, né? Na sexta-feira as pessoas vão pegando, terminando de jantar agora, vão pegar o celular, o Sim, fone de ouvido, sentar lá. eu já disparei agora pro pessoal para avisar que já começou. Eu mandei em alguns grupos, porque essa live, ó, eu acho que a gente vai aprender muito. Eu gosto muito de fazer a live porque a gente acaba aprendendo muito nas discussões, né? Sim, Você, você vê, é legal as pessoas acompanharem os seus amigos, você poder transmitir isso para eles, mas eu fico tão feliz o quanto que eu aprendo enquanto eu tô conversando com a pessoa. É impressionante. Como que você acha que sabe as coisas, mas quando você conversa com outro ser humano, você não sabe de nada. Porque é todo mundo aprendendo um com o outro. sim, a mesma coisa quando eu faço as entrevistas para o canal também. É uma Uhum, troca de experiência, de conhecimento, né? Às vezes a nossa história se completa ainda mais com a vivência, com a história de outras pessoas. exatamente. A pessoa fala uma coisa que você nem pensa, você começa a pensar, Sim. é Para Kellen, a sensacional. conexão tá chegando meio ruim a sua imagem, tá dando uma travada. Mas aí, se vocês estiverem me vendo, tá tudo ok, aí o pessoal avisa, porque às vezes para mim trava. Sim. Ô, mãe, entra aí no seu Instagram pra ver se consegue ver. Vou mandar, que eu tô enviando. O Cássio é lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Cássio, pela Oi, presença. Cássio, tudo bem? Eu amo o Rio Grande do Sul, gente, ó. Tá no meu coração. Minha mãe vai entrar no Instagram dela pra ver se a conexão tá ruim. Que Tá bom. chique. Tem a noção aí. Eu tava enviando. Rápido, eu tava enviando pro restante dos meus amigos. Ela tá mandando pros amigos dela. Ah, sim. Nossa, tá bem ruim mesmo a imagem, tá? Olha lá, chegou a pessoa para causar agora, a Joyce. Ela falou que ia causar. A Joyce chega pra
causar com as lives. O Edu é meu professor, foi meu professor na pós, é meu professor e meu amigo Legal. agora. Muito obrigada, grande Edu. Felipe também, muito obrigada, Edu, Felipe, pela presença. A Joyce também maravilhosa, uma grande mulher, uma inspiração. A gente está aí com um objetivo. A gente criou um grupo, eu e ela, para a gente se cobrar na hora de fazer exercício físico. A Renata, olha. Olha, Rê, oi, Rê, tudo bem com você, Renata? A Renata é minha coleguinha de trabalho. Ai, que legal. Bom, já tem bastante gente, eu acho que dá para começar. Quem for Sim, entrando, vai sim. acompanhando. E lembrando, pessoal, olha, quem assistir a live vai ganhar um e-book super maravilhoso que o Thiago preparou com todas as dicas que a gente vai falar aqui hoje. Ó, Sim, fica de foi olho. bem legal produzir, acho que o pessoal vai gostar também. O pessoal tá me ouvindo, né? Tá tudo certo por enquanto. Sim, vamos aí. Eu tô ouvindo você. Bom, gente, para quem não me conhece, que está aí assistindo, meu nome é Thiago Pinheiro, eu tenho 26 anos e sou publicitário, ator e músico. É, Como eu posso começar? Assim, as experiências que a gente tem na nossa vida, elas fazem com que a gente fique cada vez mais fortes, eu diria, né? Às vezes a gente acha que algo ruim que aconteceu na nossa vida nos deixaria para baixo, como deixa, só que ao mesmo tempo aquilo nos fortalece. E num histórico profissional, além de ser formado em publicidade, eu já fiz muitas coisas. Que às vezes, na hora, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas hoje eu sei que contribuiu muito para poder ser quem eu sou e conquistar as coisas que eu tenho. Eu anotei algumas coisas aqui só para não me esquecer, mas dentro de experiência como ator, eu já participei do Núcleo 13 de Artes Dramáticas, da Companhia Paulista de Artes, já fiz palhaço, inclusive com a Kellen, já participei, já a gente fez voluntariado, né? Sim. Participei de duas webséries do canal Meu Sobrenome é Vida. Uma foi a websérie Fica Comigo, que a Kellen também participou. E a mais recente foram alguns episódios de Se a Rua 2 Falasse. Além disso, eu trabalhei em alguns projetos audiovisuais na faculdade. Um deles era o Jornaleiro. A Kellen também já participou. A Joyce, que está assistindo, também já participou. Então, dentro desse projeto, eu já consegui entrevistar o Dr. Hollywood, né, o Dr. Ray, lá, que faz as cirurgias plásticas. É, Dentro da faculdade eu também fiz um projeto chamado Não Precisa Ser Pela Porta, que é um projeto LGBT. Já tive a oportunidade de entrevistar a drag queen Glória Groove, foi uma honra também. Para complementar, tanto eu quanto a Kelly, a gente fez um curso de técnicas de reportagem, eu acho que foi em 2014 ou 2015, com a Lívia Zúcaro, que ela é uma repórter hoje do Datena. Inclusive, hoje estava passando uma matéria dela. Foi muito legal esse curso que a gente fez. No ano passado, eu aprimorei esses meus conhecimentos fazendo um curso de técnicas de entrevista. Além disso, trabalho numa agência de publicidade e tenho total contato com audiovisual, com a vivência mesmo de gravação de vídeo, seja institucional mesmo, ou seja para canais no YouTube, conteúdos de medicina, conteúdos de moda. Então, são vários tipos de conteúdo, vários tipos de pessoas, vários tipos de públicos, que às vezes a gente acha que vai ficar louco com tanta informação, mas no final dá tudo certo. Bom, para começar, é importante Você resgatar. tem? Oi? Você tem 50 anos. Você tem 50 anos, né? Eu Porque é tenho, tão experiente. tenho 50 anos. E a princípio, eu vou sempre repetir, vai parecer até arrogância, né? A pessoa chega aqui e começa a falar tudo que ela já fez na vida. Mas eu já vou chegar no objetivo, tá, pessoal? Bom, mas nem sempre foi tão assim, tanto espontâneo, né? Então, principalmente na infância, momentos de descobertas, eu também tive os meus momentos de timidez, apesar de ser uma criança muito espontânea.
Então, desde apelidos, né, na escola, por gostar de dançar, por fazer diversas atividades, tem sempre a questão de preconceito que faz com que a gente fique travado, né? A gente se limita a fazer qualquer tipo de coisa com medo do que as pessoas vão falar da gente, do que vão dizer, né, e tudo mais. Pra terem uma ideia, Uhum. já fui chamado de lacraia, Vera Verão, Jacaré da Tchan, Saci Pererê, todo esse tipo de coisa já passou pela minha vida. Bom, e dentro dessa questão de sexualidade, eu acho importante falar, Kellen, que todo mundo passa por algum momento difícil, né? E para mim, antes de eu me assumir, eu acho que eu era uma pessoa diferente. Então, depois que eu me assumi, parece que a minha vida também se transformou. E aí foi quando, com ajuda psicológica, com ajuda de amigos, né, amor próprio e família também, eu acho que eu consegui permanecer mais forte dentro do que eu acredito, das minhas convicções, sejam qualquer tipo de convicção, né? Eu acho que todo mundo é assim, né? Tem um momento que é mais marcante na vida. Eu acho que você também deve ter, né, Kellen? Sim, com certeza. Você, como muito legal essa transição, né? Quando você, e o mais legal ainda é quando você percebe, quando você olha para trás e vê toda essa evolução. Sim, e olhando para trás mesmo que a gente reconhece a força que a gente tem, a capacidade que a gente tem de alcançar os nossos objetivos. Falar assim, nossa, eu cheguei até aqui. Então, o que é a timidez comparado a toda a minha história? O que é tudo que eu tenho de background, né? História mesmo. Então, Kellen, eu procurei sempre fazer várias coisas. Você também, você tem um perfil bem parecido até. Procurei sempre Sim. fazer várias coisas. Já fiz curso de dança, já fiz curso de desenho, RH, já fiz curso de hotelaria e turismo, logística, já fiz fotografia, canto, violão, edição de vídeo. Eu acho que assim, é uma predisposição, não é assim, que talvez seja minha, mas que eu acho que as pessoas precisam. Me travou. Voltou? Tinha caído aqui. Acho que agora sim. Beleza. Então, eu não sei se cortou tudo que eu falei, mas enfim, a gente faz tanta coisa, tanta experiência, tanto aprendizado, né? Uhum. E aí o ponto é, será que a timidez vai nos vencer, né? Será que a timidez vai ser o ponto que vai atrapalhar a nossa vida e atrapalhar todo o nosso processo, né, de aprendizado? Como que isso funciona? Então, deixa eu pegar aqui. Acho que tá certo. O que eu tinha colocado errado. Eu preparei um material mais para a gente poder meio que se entender também, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade até de saber o que a gente gosta e tudo mais. Então, para começar, é meio que entender essa origem da timidez. Então, a timidez, o falar em público, né? Você saber que falar em público teve uma pesquisa do Sun Times da Inglaterra que ele diz que falar em público, 41% das pessoas que participaram da pesquisa têm medo do quê? Qual é o seu maior medo na vida? E o medo delas é falar em público. Então, a maioria das pessoas Cara, tem medo de falar em público. Mais do que medo de ficar doente e medo de morrer, e mais medo de ter, mais do que ter medo de ter problemas financeiros. Então, o medo de falar em público, ele ganha absurdamente dentro
do que é da vida das pessoas, né? Aí existem algumas Lembrando modalidades. que só queria falar uma coisa, que o medo de falar em público não é só você subir num palco. É naquele sentido de você se relacionar com outras pessoas mesmo. Em público é público mesmo. Outras pessoas Sim. num banco, no mercado. Porque tem gente que sim tem esse medo, que você vai explicar agora as diferenças, né? Sim, e isso que você falou é importante, porque como o tema de hoje dessa live é falar em público, então tá bem aberto. Mas existem situações específicas, o material que a gente produziu juntos, ele também fala um pouco disso, de algumas situações, mas especificamente para falar com outras pessoas, independente do ambiente que seja. Então, existem algumas categorias. Eu não sou psicólogo, então se algum psicólogo estiver assistindo, mas dentro da pesquisa que eu fiz, que eu coloquei só para dar essa introdução, do Hospital Albert Einstein, tem a glossofobia, que é o medo exagerado de cometer erros em público. E esse medo, ele surge principalmente na infância e na adolescência, que é o processo de transição mesmo. E Uhum. é onde as pessoas começam a sofrer bullying, né? Até a repressão familiar entra dentro dessa categoria de glossofobia. Uhum. Outro, a timidez também pode se manifestar como uma ansiedade generalizada. O que é isso? Qualquer tipo de relação social que essa pessoa vai ter, ela vai ter timidez. Então, fazer uma live igual essa que a gente está fazendo, jamais que a pessoa vai falar. Por exemplo, um bom dia para comprar um pão, a pessoa fala assim: vai lá comprar o pão para mim? A pessoa não vai, porque a timidez impede que ela faça isso. Ela não consegue fazer nada. Então, Uhum. ela tem um bloqueio na vida dela, na vida Uhum. dela. Deve ser muito difícil, né? Sim. Vale lembrar também que muitas vezes tem motivações na infância e na adolescência. Tudo reflete muito nesse primeiro período aí de formação das pessoas, né? Uhum. Depois tem uma ânsia que pode também, a timidez pode gerar, é uma ansiedade social específica. Que seria isso? Generalizada é quando tem medo de tudo, tem Uhum. timidez de tudo. E a específica, como o próprio nome diz, ela é específica. Então, alguma situação, algum trauma que essa pessoa tenha sofrido e fez com que ela ficasse tímida. E nunca mais ela vai fazer aquilo de novo, porque ela tem esse bloqueio. Uhum. E por último, outro motivo que também pode ser correlacionado à timidez é a depressão, porque a depressão, embora a pessoa ela tenha, a pessoa fica mais receosa de sair de casa, de falar com as pessoas, então é algo que também afeta. Então são vários fatores, Kelly, que eu acho que é muito importante, né, para a Uhum. gente também colocar. Eu gostaria de fazer apontar duas coisas sobre esse assunto. O primeiro é o que você disse no começo, nos primeiros medos, de você ter sofrido algo na infância ou na adolescência, algum trauma. Porque sim, muito do que a gente vive hoje tem relação com o nosso passado. Então, quando Uhum, você era criança, se você passou por uma situação que te fez, que marcou muito, isso pode acarretar no seu futuro. Eu me lembro de uma situação que eu comecei a entender e descobrir isso há alguns meses. De uma professora que eu acabei de trocar, tinha acabado de trocar de turma, eu estava no período da tarde, fui para manhã, alguma coisa do tipo, e eu entreguei um desenho para ela e ela falou que estava feio aquele desenho. Na frente da sala inteira. E aquilo mexeu muito comigo. Aquilo, eu era criança, eu lembro que eu chorei, minha mãe foi até a escola para tentar entender o que tinha acontecido. E aí, hoje, quando eu tô meditando, tô pensando, tô observando, eu me liguei nisso. Eu pensei muito do que eu posso ter passado, de ter vergonha de falar em público, de ter medo de apresentar um trabalho, foi por culpa dessa professora, que ela fez eu passar vergonha, né? Criar um medo, ficar ansioso na frente num momento que era tão importante na minha vida. E aí você tentar uhum. aceitar, tentar entender, isso vai te ajudar muito a, a querer se conhecer e a melhorar a sua forma de conversar e de falar com as outras pessoas. E uma outra coisa
que é sobre a ansiedade. O que é ansiedade? É quando você fica pensando no futuro, quando você pensa em coisas que não aconteceu. Você pega uma situação, por exemplo, na primeira vez que você apresentou um trabalho na faculdade, e aí você não se preparou. A sua apresentação foi muito ruim. Claro, você não se preparou, Sim, sim. colocou o seu nome no trabalho de última hora, enfim, não deu certo. Quando você for fazer a próxima apresentação, você vai ficar muito nervoso. Por quê? Porque você está se baseando numa experiência ruim do passado. E aí é o que Sim, acaba com tudo, né? Então, se você sim. parar de. É muito difícil, é um trabalho de formiguinha, mas se você parar de comparar o que vai acontecer hoje com o que já aconteceu, com o que está na sua memória, tem muito mais chance de dar certo. Aí, de não ficar Sim. ansioso. Sim, e uma das coisas também que é importante, às vezes a gente fica com receio, se você sente que essa timidez está te atrapalhando, né, procure uma ajuda, né, profissional mesmo, porque para desenvolver, se você sente que talvez tenha ligação com esse seu trauma, da Uhum, mesma forma tem atividades também mais lúdicas que ajudam a fazer, como o próprio teatro, né, ajuda a desinibir também a pessoa, uhum, mas eu acho que se você sente que está te atrapalhando demais, assim, a ponto de você não conseguir fazer mais nada, é importante você procurar um auxílio mesmo médico que possa ter orientações mais específicas e mais técnicas, né? Porque é. às vezes a timidez, como eu disse, ela pode variar, né, de diversas situações. Bom, então, para continuar, a gente vai apresentar, né, 5 passos de para vocês poderem falar em público com mais tranquilidade. Eu fiz uma pesquisa, e na verdade é uma pesquisa que é muito mais baseada nas experiências também que eu tive, tanto no teatro quanto no audiovisual. E é um compilado que vai servir para qualquer outra situação que vocês tenham, como a Kellen falou, né? O falar em público não é só, sei lá, vai dar uma palestra, não, para falar com outra pessoa, chegar no crush, né? Tem esse ponto aí também. Então, o primeiro passo é não se comparar a ninguém, porque o que acontece? Às vezes a gente acha bem é legal você se inspirar assim, em alguém, falar assim, nossa, essa pessoa, ela é, sei lá, eu adoro o jeito que ela fala, o jeito que ela conversa, eu me inspiro realmente nela. Mas o que acontece? Acho que o principal é que as pessoas começam a querer imitar a outra pessoa e Exatamente. acabam perdendo a própria identidade, Uhum, né? Você acaba querendo ser tão parecido com outra pessoa que você fica mais nervoso ainda por não estar conseguindo. Você esquece de quem você esquece às vezes até as suas habilidades, porque você está esperando, essa ansiedade está acabando com tudo. Então é importante você nunca se comparar a ninguém. Então buscar sempre a sua história, buscar sempre a ciência uhum, dentro dos conhecimentos que você tem ou dos conhecimentos que você vai buscar, porque uma das coisas também que eu sempre falo é que ninguém sabe de nada, né? A gente está sim, sempre aprendendo. E uhum, às vezes, dependendo com quem você está falando, não tem nenhum problema você dizer que não sabe de algo, né? Às uhum. vezes fica meio receoso, né? De falar. Deixa eu só desligar aqui. Acontece também, imagina numa palestra, o telefone toca, igual meu telefone tocou aqui. Nós somos humanos. Então, não limitar essa sua criatividade, porque você vai se sentir frustrado se você começar a se comparar com outra pessoa, você achar que não vai conseguir porque você não se parece com outra pessoa, né? É. Então, esse foi o primeiro passo. Deixa eu fazer um comentário. É, É, sim. sobre você não se comparar com outra pessoa, é você entender que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um tempo. Pode ser que com uma pessoa com 25 anos ela esteja morando fora, já esteja casada. Pode ser com outro com 25 Uhum, anos prefira abrir um quiosque na praia. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua experiência de vida, né? Então não tem como se comparar. Uma coisa que eu fiz é o minimalismo de informação.
eu parei de seguir pessoas que eu sentia aquela coisa de inveja mesmo, aquela coisa que eu tinha. Isso mesmo de se comparar, perfis de garotas que eu via que tinha a mesma idade eu, mas tava me dando inveja mesmo. É um sentimento humano. Peguei e parei pra eu não ficar sentindo isso, pra eu não ficar me comparando com os outros. Então, quando você entende que não é, que cada um tem a sua vida, né? Que você tem que ser o seu maior fã, que tudo bem, você pode gostar da Katy Perry, você pode gostar do Gustavo Mioto, mas eles eles são artistas que estão fazendo o trabalho deles, é muito legal, é importante. Só que você é o seu maior fã, você não precisa se comparar com ninguém. Com certeza. E pensando até na área que eu trabalho, de publicidade mesmo, as mídias sociais hoje, influencers, né, a vida de artista, claro, a gente acessa para poder ver o que que a pessoa está fazendo, o que que as outras pessoas fazem. Mas se chegar num ponto que você está se sentindo tão, assim, frustrado mesmo, eu não consigo nada, eu não consigo. É algo para se ter atenção mesmo, deixar de seguir quem você acha que não te agrega, é importante também. E sempre se aproximar de pessoas que você considera mais verdadeiras, mais reais, né? Que você se identifique realmente, para você se sentir mais tranquilo também, né? Para construir essa sua personalidade. Não sei se o pessoal está perguntando alguma coisa, porque para mim aparece aqui embaixo, mas está meio ruim de ver. Eu tava tentando ver no computador, mas eu não consigo colocar para ver se dá para ver aqui. Ah, acho que deixa eu ver. Meu, travou? Acho que na verdade a minha internet ela não está recebendo muitos dados. Mas eu vi aqui que tem o Thiago, algumas pessoas comentaram alguma coisa. O Paulo falou que nos primeiros dias sofri com isso no trabalho de telemarketing, da timidez, né, que a gente estava falando. O Thiago falou também, cadê meu Deus? A Cadê? Joyce. É muito difícil ver por aqui. Aqui aparece que a Joyce disse que viu que algumas pessoas acreditam que eu tenho uma certa timidez por ser extrovertida. Só O isso que eu Thiago tenho. falou: meu primeiro emprego foi como instrutor de informática. Imagina a timidez. Eu tive que praticar muito em casa com a família para eu poder perder. Porque dar Que aula legal. também, né, é algo bem específico, né, para poder falar. E eu acho que o próximo ponto tem um pouco a ver com isso que o Thiago falou. É isso que a Joyce também falou. Não sei se você concorda, Kelly. Às vezes a pessoa usa esse humor, essa coisa do ser engraçado, para a pessoa não se aproximar, né? Para os outros não se aproximarem. Então você é Exatamente. engraçada, as pessoas acham que a sua mente, tipo, que sua vida está resolvida. E não, é só uma estratégia que às vezes até o próprio cérebro se sair das situações mesmo. Uhum, exatamente. E não é porque você é extrovertido que você não tem um grau de timidez. Tem gente que fala, ai, jornalista tem que gostar de falar. Jornalista tem que ser extrovertido. Não, o bom comunicador é o que sabe comunicar, é o que sabe ouvir, é o que sabe a hora de ter o silêncio dele. Então você não precisa Sim. ser super falar para não ser tímido. Eu falo que hoje eu descobri esse termo tem pouco tempo, que eu sou uma introvertida social hoje em dia. Porque eu sou na minha, eu aprendi isso com o Felipe Marques. Se o Cássio tiver aí, ele vai saber. Eu sou mais introvertida, eu sou na minha, mas eu consigo socializar. Se eu tiver que precisar conversar com pessoas que eu não conheço, hoje eu me arrisco. Isso é sensacional, gente. Ó, pode pegar para vocês. Bom, então o primeiro ponto era não se comparar a ninguém. Agora o segundo é com quem eu vou falar. Qual é o público?
Aham. Então, como a gente falou, pode ser várias situações, né? Então, você tem que tentar entender também que todo gente, que as pessoas podem receber algumas informações de um jeito e que às vezes você quer fazer uma piada que não vai casar, né? Por exemplo, você está num grupo de que tem pessoas idosas e você vai fazer uma piada de que não tem nada a ver, achando que eles vão entender ou que tá tudo bem. Não, tem que se atentar. Ou às vezes você vai em algum lugar também. Eu vou considerar palestra, mas às vezes você vai fazer alguma palestra ou vai apresentar um trabalho e você começa a falar de um jeito achando que todo mundo é descontraído, todo mundo é isso. E às vezes aquele público tem uma religião, por exemplo, que Uhum. é uma religião que não aceita esse tipo de comportamento. Então, quando você for se preparar, seja para uma entrevista de emprego também, procurar pesquisar, entender um pouquinho, saber como que aquelas pessoas se comportam no dia a dia, né? Claro que nem sempre a gente vai ter acesso, mas é importante. Eu anotei alguns pontos aqui para ficar mais fácil. Uhum. Saber qual é o gênero daquele grupo, né, ou pessoa, as idades, os hábitos, né? Qual é o ambiente? É um ambiente formal? É um ambiente informal? É um ambiente profissional? É um ambiente infantil? Adolescente? Como é a linguagem? Eles falam gírias? Eles não falam? Né? Uhum. Então, é algo para se atentar também. Então, até mesmo quando você quer chegar num crush mesmo. Quem é aquela pessoa, né? Vai lá stalkear um pouquinho, o que ela gosta. Às vezes, se vocês tiverem amigos em comum, que você achar que não vai ser invasivo, perguntar para a pessoa como que é, né? Se ela está aberta a conhecer alguém e tudo mais, para você também não abusar também, né? Não passar dos limites. Então, conhecer, entender um pouco de quem você está procurando falar. Acho Uhum. que esse ponto é esse. É, é, Daí tem o próximo. Você quer comentar alguma coisa? eu quero fazer um comentário. Eu amo fazer comentários. A Sandra Ienberg. A lembrar. É, eu anotei uma coisa que eu vi num curso que eu fiz, que era sobre comunicação, né? Como se comunicar. Duas coisas que eu acho que dá para melhorar na nossa comunicação quando a gente vai conversar com outra pessoa é evitar as muletas e os maneirismos. Porque às vezes, tudo bem, o jeito que você vai ter que falar, né? Às vezes você vai se apresentar ou vai conversar com um idoso, mas você fica usando muitas, né? Então, tipo, ou eu vou me apresentar para uma grande plateia e fico usando essas coisinhas, uso muita gíria. São coisas que vai dificultar a sua comunicação, que vai. Aí você vai falar, mas eu tô com medo de falar em público. Então, querido, vamos melhorar a forma como você vai conversar com essas pessoas. São vários detalhes que vão ajudar você na hora de falar. E aí são vários pontos, né? Que eu Sim. tinha colocado aqui. É, a forma como você vai. O tom da sua voz, né? Por exemplo, se você vai falar com criança, você não pode falar gritando, senão você vai assustar ela. Você tem que falar com uma voz Uhum. mais calma, mas ao mesmo tempo tem que ser para fora. Então, são coisinhas que Sim. você tem que se ligar com quem você vai falar. Aí, com quem você vai falar para que a comunicação seja mais legal, para que você E consiga falar. ao mesmo tempo você não pode chegar num grupo de executivos, né? Ou numa entrevista de emprego falando igual a Xuxa, né? Ai, eu adoro! Nossa, é incrível! Eu acho sensacional! Não dá, né? A pessoa vai olhar pra sua cara assim. Exatamente. Não é? Não dá. Então tem que saber a medida, né? Você Da tem que se dosagem de tudo. Você tem que se moldar à situação. Por isso que o teatro é tão legal, você fazer teatro. Porque você vai saber. Não é que é um personagem, mas você vai saber como se comportar. Você vai conversar lá com. Sim, Você quer chegar na balada num boy. Aí você vai saber como fazer, né? Jogar o cabelo, não vai ser toda. Ah! Então você tem que. Acho que é um personagem, mas saber como se comportar.
Porque falar que é um personagem, você não vai ser você. É o tema do Sim, sim. próximo tópico. Agora, puxando um pouco disso que a Kelly falou, o tópico 3 é voz, corpo e humor, que é isso que a gente estava falando, né? Aí tem algumas dicas específicas que eu anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, para voz, a Kelly também faz fono, não sei se ainda está fazendo, né? Mas ela fazia fono. Então, existem exercícios para voz que podem te ajudar também, além da alimentação, né? A água, né, é muito importante. Eu tô aqui com a minha água, já tá acabando já. A entonação, né? Qual é a sua entonação? Às vezes, a minha voz, eu acho que às vezes é um pouco baixa. Só que por eu ter feito teatro, eu consigo dar uma impostada na voz, assim. Parecer que minha voz é alta, mas minha voz não é. E aí, além disso, da questão da voz, tem a questão do corpo, né? Que é uma questão da postura também, né? A questão de como o seu corpo se comporta. Por exemplo, se você deixa sua coluna assim, tem uma diferença. Agora, se você deixa sua coluna assim, tem outra, né? Passa outra mensagem, né? O que você está pretendendo passar, né? Você não pode também trabalhar muito com os braços, né? Fazer o braço vai, às vezes, as pessoas vão falando e o braço vai primeiro. Eu sou uma pessoa assim, eu falo muito com os braços. Então, é importante também praticar alguma atividade que você goste. Se você não gosta de praticar esporte, né, sei lá, fazer academia, faz alongamento, que já te ajuda, né, para você tentar ganhar essa elasticidade, esse alongamento que você precisa, né? Fazer yoga, eu faço. Alguma atividade que você se sinta à vontade de fazer, que talvez, se você não quiser exigir tanto esforço, que você goste de fazer até para o seu corpo ter energia, né? Para você. Porque a energia é algo que estimula o seu corpo e faz com que até o seu humor melhore, né? E aproveitando falar de humor também, ninguém está feliz o tempo todo, ninguém também está triste o tempo todo. Então, além de conhecer o público com quem você está falando, tentar entender essa dosagem, que momento que você pode fazer uma piada, ou sentir o clima do lugar que você está, para ver se você pode, se você não pode, né? Ver como as pessoas que estão ali se comportam. Você chega, é igual quando você chega na casa de alguém, né? Você tem pessoas que limpam o pé antes de entrar dentro de casa, né? Então você vai, você chega aos poucos. Aí se a pessoa falar para você abrir a geladeira, você vai e abre a geladeira. Mas aí é tudo tem seu nível. É tudo aos poucos, entendeu? Até você conquistar essa segurança que você precisa. Uhum. Acho que é isso. Nesse tópico de voz, corpo e humor. Uma coisa que eu acho que me ajuda muito, tem gente que diz que é meditação, tem gente que diz que é treino de foco, treino de atenção, é você observar a sua respiração, você tomar cuidado como você está respirando. Eu assisti ontem um vídeo que falava que a gente respira 3,75 segundos quando a gente expira e expira, né? E é muito pouco, dá 1000 inspirações por dia. E poderia ser mais. E, enfim, é muita coisa. Era um vídeo muito longo. Mas só para resumir, a sua respiração vai definir o ritmo da sua vida. Então, se você está respirando muito rápido, se você já respira rápido, numa situação que você vai se expor, que já é difícil para você, sua respiração vai ficar muito, muito mais rápido. Aí vai ativar uma parte do sistema do nosso cérebro que vai fazer com que o seu coração fique muito acelerado e que você vai começar a suar, vai ficar nervoso e não vai dar conta, você vai travar. Então, tenta trabalhar a sua Sim. respiração no dia a dia. Respira fundo em alguns momentos. Se você vê que vai fazer uma apresentação ou vai se expor em alguma situação que você não é habituado, tenta respirar algumas vezes, profundamente. E você vai ver uma diferença tão gostosa na sua vida que você vai falar mais Tem calma até. um, sim, tem uma técnica que
o moço que aplica ginástica laboral no meu trabalho, que é de Uhum, respiração, e também no yoga também a gente faz, uhum, que é respirar dentro dos tempos que você consegue, então você vai puxar o ar pelo nariz e vai contar um número, por exemplo, eu consigo quatro, então você respira em quatro. uhum. Um, dois, três, quatro. Segura sua respiração em quatro, isso contando mentalmente, né? E depois solta a sua respiração em quatro e depois fica sem ar também em quatro. E aí você faz algumas vezes essa sequência, que aí o seu coração também começa a estabilizar e você consegue também oxigenar mais o cérebro e também ajuda, e é dentro disso que você falou, nessa questão da respiração. Sensacional, Thiago. Aqui, deixa eu ver quem mais. Acho que a Gilda tinha feito um comentário aqui, que ela era muito tímida, com o tempo a necessidade me soltei mais. Aí a Paloma, quando fazia teatro no palco, não via ninguém na plateia. Acredito que era um recurso de proteção devido à minha timidez. Saudade da Paloma. Ela só aparece nas lives, essa Paloma. Mas isso é verdade. Às vezes a gente tem um ambiente também que a gente se sente mais seguro, né? Tem Uhum. alguns ambientes que não. Acho que é isso. Tem mais comentários, depois a gente vai lendo, tá bom, gente? O 4, que é um dos que a gente já falou, mas é sempre bom reforçar, que é o seja você. Mas aí, quando você não souber de alguma coisa, você não precisa saber de tudo. Então, você está dando aula, alunos fazem uma pergunta que você não sabe, você fala que não sabe, mas que você vai pesquisar. E na próxima aula, você vai, claro, você pesquisa, né? E na próxima aula, você fala para eles a resposta. Então, Exatamente. sempre tem essa possibilidade das pessoas entenderem quem você é, o que você está fazendo, né? Às vezes a gente fica tão pressionado a ser perfeito, né? Querer fazer tudo certinho, nossa, não posso errar, não posso. Não, calma, respira. E tem uma coisa muito interessante também. Às vezes, quando a gente está falando, ou quando a gente tem que responder alguma coisa, parece que é uma eternidade, né? Parece Sim. que tá, tipo assim, sei lá, parece que é uma hora na nossa cabeça que você tem que responder. E não, a pessoa fez a pergunta e você tá pensando, tipo, calma, não se desespere. Então eu anotei aqui, não finja, não minta, ninguém é bom em tudo, e estamos todos os dias aprendendo. E é importante também saber que você não está sozinho, né? Que as pessoas, elas estão sempre ali à nossa volta. Tem algumas pessoas que a gente não se aproxima, mas ao mesmo tempo tem pessoas que têm. E da mesma forma, você também pode ser mais simpático, mais empático, né? Não precisa, tipo, Uhum. nossa, beijar os pés das pessoas. Mas é só tratar as pessoas com respeito e tentar procurar ser o mais natural possível. Porque a gente começa a inventar demais, sabe? A gente quer inventar, a gente quer parecer, nossa, eu tenho que impressionar. Aí vai lá e põe uma melancia na cabeça e um batom. Aí não dá certo. Não dá muito certo. Você vai impressionar, mas de uma forma positiva. Eu acho que isso é o principal. Não é problema, não sei qual que é a palavra para isso, mas é a pessoa se vai em agradar o outro. Ela não se preocupa com a É, experiência dela, do que ela tá sentindo naquele momento, do quanto pode ser legal. Ela já se preocupa, ela já tá pensando: será que as pessoas estão gostando? Aquela vozinha dentro da é. cabeça fica, né? Será que eu tô falando direito? Nossa, o professor de história tá ali na plateia. Ai, será que ele vai Uhum. lembrar que eu tô falando uma coisa errada? A gente fica esperando nessa expectativa. Não deixa fluir, fala, seja você mesmo, seja espontâneo, sabe? Dane-se o que os outros vão achar. O que vai mudar na sua vida? Nada. É. Gente, muito boa noite. Como vocês estão? O Thiago vai entrar na live. Eu tô muito feliz de quem já tá aí. Aê, Thiago! Oi, tudo bom com vocês, meninos? Tudo ótimo, melhor agora.
A Como gente você tá em está casa, nessa mas linda noite de sexta-feira? a Oi? gente tá em casa, mas a correria é a mesma. É verdade. A gente só não vê o povo, né? Não, não tem aquela coisa quente de poder conversar, mas a rotina continua, né? Sim, menina. Nós estava aqui fazendo umas gambiarras para conseguir funcionar. Terminei de trabalhar agora, mas vai dar tudo certo. Ai, que legal, tô bastante feliz. Já tem algumas pessoas aí. O Cleverson, muito obrigada, Cleverson, pela presença. O Thiago também. Esse Thiago eu não conheço. Tem mais outra pessoa. As pessoas vão entrando, né? Na sexta-feira as pessoas vão pegando, terminando de jantar agora, vão pegar o celular, o Sim, fone de ouvido, sentar lá. eu já disparei agora pro pessoal para avisar que já começou. Eu mandei em alguns grupos, porque essa live, ó, eu acho que a gente vai aprender muito. Eu gosto muito de fazer a live porque a gente acaba aprendendo muito nas discussões, né? Sim, Você, você vê, é legal as pessoas acompanharem os seus amigos, você poder transmitir isso para eles, mas eu fico tão feliz o quanto que eu aprendo enquanto eu tô conversando com a pessoa. É impressionante como que você acha que sabe as coisas, mas quando você conversa com outro ser humano, você não sabe de nada. Porque é todo mundo aprendendo um com o outro. sim, a mesma coisa quando eu faço as entrevistas para o canal também. É uma Uhum, troca de experiência, de conhecimento, né? Às vezes a nossa história se completa ainda mais com a vivência, com a história de outras pessoas. exatamente. A pessoa fala uma coisa que você nem pensa, você começa a pensar, Sim, ah, é para Kellen, a sensacional. conexão tá chegando meio ruim a sua imagem, tá dando uma travada. Mas aí, se vocês estiverem me vendo, tá tudo ok, aí o pessoal avisa, porque às vezes para mim trava. Sim. Ô, mãe, entra aí no seu Instagram pra ver se consegue ver. Eu tô enviando. O Cássio é lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Cássio, pela Oi, presença. Cássio, tudo bem? Eu amo o Rio Grande do Sul, gente, ó. Tá no meu coração. Minha mãe vai entrar no Instagram dela pra ver se a conexão tá ruim. Que Tá bom. chique. Tem a noção aí. Eu tava enviando. Rápido, eu tava enviando pro restante dos meus amigos. Ela tá mandando pros amigos dela. Ah, sim. Nossa, tá bem ruim mesmo a imagem. Tá? Olha lá, chegou a pessoa para causar agora, a Joyce. Ela falou que ia causar. A Joyce chega pra causar com as lives. O Edu é meu professor, foi meu professor na pós, é meu professor e meu amigo Legal. agora. Muito obrigada, grande Edu. Felipe também, muito obrigada, Edu, Felipe, pela presença. A Joyce também maravilhosa, uma grande mulher, uma inspiração. A gente está aí com um objetivo. A gente criou um grupo, eu e ela, para a gente se cobrar na hora de fazer exercício físico. A Renata, olha. Olha, Rê, oi, Rê, tudo bem com você, Renata? A Renata é minha coleguinha de trabalho. Ai, que legal. Bom, já tem bastante gente, eu acho que dá para começar. Quem for Sim, entrando, vai sim. acompanhando. E lembrando, pessoal, olha, quem assistir a live vai ganhar um e-book super maravilhoso que o Thiago preparou com todas as dicas que a gente vai falar aqui hoje. Então, ó, Sim. fica de Foi olho. bem legal produzir, acho que o pessoal vai gostar também. O pessoal tá me ouvindo, né? Tá tudo certo por enquanto. Sim, ô mãe, eu tô ouvindo você. Bom, gente, para quem não me conhece, que está aí assistindo, meu nome é Thiago Pinheiro, eu tenho 26 anos e sou publicitário, ator e músico. É, Como eu posso começar? Assim, as experiências que a gente tem na nossa vida, elas fazem com que a gente fique cada vez mais fortes, eu diria, né?
Às vezes a gente acha que algo ruim que aconteceu na nossa vida nos deixaria para baixo, como deixa, só que ao mesmo tempo aquilo nos fortalece. E num histórico profissional, além de ser formado em publicidade, eu já fiz muitas coisas. Que às vezes, na hora, eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas hoje eu sei que contribuiu muito para poder ser quem eu sou e conquistar as coisas que eu tenho. Eu anotei algumas coisas aqui só para não me esquecer, mas dentro de experiência como ator, eu já participei do Núcleo 13 de Artes Dramáticas, da Companhia Paulista de Artes, já fiz palhaço, inclusive com a Kellen, já participei, já a gente fez voluntariado, né? Sim. Participei de duas webséries do canal Meu Sobrenome é Vida. Uma foi a websérie Fica Comigo, que a Kellen também participou. E a mais recente foram alguns episódios de Se a Rua 2 Falasse. Além disso, eu também trabalhei em alguns projetos audiovisuais na faculdade. Um deles era o Jornaleiro. A Kellen também já participou. A Joyce, que está assistindo, também já participou. Então, dentro desse projeto, eu já consegui entrevistar o Dr. Hollywood, né, o Dr. Ray, lá, que faz as cirurgias plásticas. Dentro da faculdade eu também fiz um projeto chamado Não Precisa Ser Pela Porta, que é um projeto LGBT. Já tive a oportunidade de entrevistar a drag queen Glória Groove, foi uma honra também. Para complementar, tanto eu quanto a Kelly, a gente fez um curso de técnicas de reportagem, eu acho que foi em 2014 ou 2015, com a Lívia Zúcaro, que ela é uma repórter hoje do Datena. Inclusive, hoje estava passando uma matéria dela. Foi muito legal esse curso que a gente fez. No ano passado, eu aprimorei esses meus conhecimentos fazendo um curso de técnicas de entrevista. Além disso, trabalho numa agência de publicidade e tenho total contato com audiovisual, com a vivência mesmo de gravação de vídeo, seja institucional mesmo, ou seja para canais no YouTube com conteúdos de medicina, conteúdos de moda. Então, são vários tipos de conteúdo, vários tipos de pessoas, vários tipos de públicos, que às vezes a gente acha que vai ficar louco com tanta informação, mas no final dá tudo certo. Bom, para começar, é importante Você resgatar. tem? Oi? Mas você tem 50 anos. Você tem 50 anos, né? Eu Porque é tenho, tão experiente. tenho 50 anos. E a princípio, eu vou sempre repetir, vai parecer até arrogância, né? A pessoa chega aqui e começa a falar tudo que ela já fez na vida. Mas eu já vou chegar no objetivo, tá, pessoal? Bom, mas nem sempre foi tão assim, tanto espontâneo, né? Então, principalmente na infância, momentos de descobertas, eu também tive os meus momentos de timidez, apesar de ser uma criança muito espontânea. Então, desde apelidos, né, na escola, por gostar de dançar, por fazer diversas atividades, tem sempre a questão de preconceito que faz com que a gente fique travado, né? A gente se limita a fazer qualquer tipo de coisa com medo do que as pessoas vão falar da gente, do que vão dizer, né, e tudo mais. Pra terem uma ideia, Uhum. já fui chamado de lacraia, Vera Verão, Jacaré da Tchan, Saci Pererê, todo esse tipo de coisa já passou pela minha vida. Bom, e dentro dessa questão de sexualidade, eu acho importante falar, Kellen, que todo mundo passa por algum momento difícil, né? E para mim, antes de eu me assumir, eu acho que eu era uma pessoa diferente. Então, depois que eu me assumi, parece que a minha vida também se transformou. E aí foi quando, com ajuda psicológica, com ajuda de amigos, né, amor próprio e família também, eu acho que eu consegui permanecer mais forte dentro do que eu acredito, das minhas convicções, sejam qualquer tipo de convicção, né? Eu acho que todo mundo é assim, né? Tem um momento que é mais marcante na vida. Eu acho que você também deve ter, né, Kellen? Sim, com certeza. Você, como é muito legal essa transição, né? Quando você e o mais legal ainda é quando você percebe, quando você olha para trás e vê toda essa evolução.
Sim, e olhando para trás mesmo que a gente reconhece a força que a gente tem, a capacidade que a gente tem de alcançar os nossos objetivos, falar assim, nossa, eu cheguei até aqui. Então, o que é a timidez comparado a toda a minha história? O que é tudo que eu tenho de background, né? História mesmo. Então, Kellen, eu procurei sempre fazer várias coisas. Você também, você tem um perfil bem parecido até. Procurei sempre Sim. fazer várias coisas. Já fiz curso de dança, já fiz curso de desenho, RH, já fiz curso de hotelaria e turismo, logística, já fiz fotografia, canto, violão, edição de vídeo. Eu acho que assim, uma predisposição, não é assim, que talvez seja minha, mas que eu acho que as pessoas precisam. Me travou. Voltou? Tinha caído aqui. Acho que agora sim. Beleza. Né? Então, eu não sei se cortou tudo que eu falei, mas enfim, a gente faz tanta coisa, tanta experiência, tanto aprendizado, né? Uhum. E aí o ponto é, será que a timidez vai nos vencer, né? Será que a timidez vai ser o ponto que vai atrapalhar a nossa vida e atrapalhar todo o nosso processo, né, de aprendizado? Uhum. Como que isso funciona? Então, deixa eu pegar aqui. Acho que tá certo. O que eu tinha colocado. Eu preparei um material mais para a gente poder meio que se entender também, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade até de saber o que a gente gosta e tudo mais. Então, para começar, é meio que entender essa origem da timidez. Então, a Vamos lá. timidez, o falar em público, né? Você saber que falar em público teve uma pesquisa do Sun Times da Inglaterra que ele diz que falar em público, 41% das pessoas que participaram da pesquisa têm medo do quê? Qual é o seu maior medo na vida? E o medo delas é falar em público. Então, maioria das pessoas Caramba. tem medo de falar em público. Mais do que medo de ficar doente e medo de morrer, e mais medo de ter, mais do que ter medo de ter problemas financeiros. Então, o medo de falar em público, ele ganha absurdamente dentro do que é da vida das pessoas, né? Aí, existem algumas Lembrando, modalidades, Ti, que embora... só queria falar uma coisa, que o medo de falar em público não é só você subir num palco. É naquele sentido de você se relacionar com outras pessoas mesmo. Em público é público mesmo. Outras pessoas Sim, num banco, no mercado. Porque tem gente que sim tem esse medo, que você vai explicar agora as diferenças, né? sim, e isso que você falou é importante, porque como o tema de hoje dessa live é falar em público, então tá bem aberto, mas existem situações específicas, o material que a gente produziu juntos, ele também fala um pouco disso, de algumas situações, mas especificamente para falar com outras pessoas, independente do ambiente que seja. Então, existem algumas categorias. Eu não sou psicólogo, então se algum psicólogo estiver assistindo, mas dentro da pesquisa que eu fiz, que eu coloquei só para dar essa introdução, do Hospital Albert Einstein, tem a glossofobia, que é o medo exagerado de cometer erros em público. E esse medo, ele surge principalmente na infância e na adolescência, que é o processo de transição mesmo. E Uhum, é onde as pessoas começam a sofrer bullying, né? Até a repressão familiar entra dentro dessa categoria de glossofobia. uhum. A timidez também pode se manifestar como uma ansiedade generalizada. O que é isso?
qualquer tipo de relação social que essa pessoa vai ter, ela vai ter timidez. Então, fazer uma live igual essa que a gente está fazendo, jamais que a pessoa vai falar. Por exemplo, um bom dia para comprar um pão, a pessoa fala assim, vai lá comprar o pão para mim? A pessoa não vai, porque a timidez impede que ela faça isso. Ela não consegue fazer nada. Então, ela tem um bloqueio na vida dela, na vida dela. O que deve ser muito difícil, né? Sim. Vale lembrar também que muitas vezes tem motivações na infância e na adolescência. Tudo reflete muito nesse primeiro período aí de formação das pessoas, né? Uhum. Depois tem uma ânsia que pode também, a timidez pode gerar, é uma ansiedade social específica. Que seria isso? A generalizada é quando tem medo de tudo, tem timidez de tudo. E a específica, como o próprio nome diz, ela é específica. Então, alguma situação, algum trauma que essa pessoa tenha sofrido e fez com que ela ficasse tímida. Então, nunca mais ela vai fazer aquilo de novo, porque ela tem esse bloqueio. E por último, outro motivo que também pode ser correlacionado à timidez é a depressão, porque a depressão, embora a pessoa ela tenha, a pessoa fica mais receosa de sair de casa, de falar com as pessoas, então é algo que também afeta. Então são vários fatores, Kelly, que eu acho que é muito importante, né, para a gente também colocar. Eu gostaria de fazer apontar duas coisas sobre esse assunto. O primeiro é o que você disse no começo, nos primeiros medos, de você ter sofrido algo na infância ou na adolescência, algum trauma. Porque sim, muito do que a gente vive hoje tem relação com o nosso passado. Então, quando você era criança, se você passou por uma situação que marcou muito, isso pode acarretar no seu futuro. Eu me lembro de uma situação que eu comecei a entender e descobrir isso há alguns meses. De uma professora que eu tinha acabado de trocar de turma, eu estava no período da tarde, fui para manhã, alguma coisa do tipo, e eu entreguei um desenho para ela e ela falou que estava feio aquele desenho. Na frente da sala inteira. E aquilo mexeu muito comigo. Eu era criança, eu lembro que eu chorei, minha mãe foi até a escola para tentar entender o que tinha acontecido. E aí, hoje, quando eu tô meditando, tô pensando, tô observando, eu me liguei nisso. Eu pensei muito do que eu posso ter passado, de ter vergonha de falar em público, de ter medo de apresentar um trabalho, foi por culpa dessa professora, que ela fez eu passar vergonha, né? Criar um medo, ficar ansioso na frente num momento que era tão importante na minha vida. E aí você tentar aceitar, tentar entender, isso vai te ajudar muito a, a querer se conhecer e a melhorar a sua forma de conversar e de falar com as outras pessoas. E uma outra coisa que é sobre a ansiedade. O que é ansiedade? É quando você fica pensando no futuro, quando você pensa em coisas que não aconteceu. Você pega uma situação, por exemplo, na primeira vez que você apresentou um trabalho na faculdade, e aí você não se preparou. A sua apresentação foi muito ruim. Claro, você não se preparou, Sim, sim. colocou o seu nome no trabalho de última hora, enfim, não deu certo. Quando você for fazer a próxima apresentação, você vai ficar muito nervoso. Por quê? Porque você está se baseando numa experiência ruim do passado. E aí é o que acaba com tudo, né? Então, se você parar de... É muito difícil, é um trabalho de formiguinha, mas se você parar de comparar o que vai acontecer hoje com o que já aconteceu, com o que está na sua memória, tem muito mais chance de dar certo. Aí, de não ficar ansioso. Sim, e uma das coisas também que é importante, às vezes a gente fica com receio, se você sente que essa timidez está te atrapalhando, né, procure uma ajuda, né, profissional mesmo, porque para desenvolver, se você sente que talvez tenha ligação com esse seu trauma, da mesma forma tem atividades também mais lúdicas que ajudam a fazer, como o próprio teatro, né, ajuda a desinibir também a pessoa. Mas eu acho que se você sente que está te atrapalhando demais, assim, a ponto de você não conseguir fazer mais nada,
é importante você procurar um auxílio mesmo médico que possa ter orientações mais específicas e mais técnicas, né? Porque É. às vezes a timidez, como eu disse, ela pode variar, né, de diversas situações. Bom, então, para continuar, a gente vai apresentar, né, 5 passos de para vocês poderem falar em público com mais tranquilidade. Eu fiz uma pesquisa e, na verdade, é uma pesquisa que é muito mais baseada nas experiências também que eu tive, tanto no teatro quanto no audiovisual. E é um compilado que vai servir para qualquer outra situação que vocês tenham, como a Kellen falou, né? O falar em público não é só, sei lá, vai dar uma palestra, não, para falar com outra pessoa, chegar no crush, né? Tem esse ponto aí também. Então, o primeiro passo é não se comparar a ninguém, porque o que acontece? Às vezes a gente acha bem é legal você se inspirar assim, em alguém, falar assim, nossa, essa pessoa, ela é, sei lá, eu adoro o jeito que ela fala, o jeito que ela conversa, eu me inspiro realmente nela. Mas o que acontece? Acho que o principal é que as pessoas começam a querer imitar a outra pessoa e Exatamente. acabam perdendo a própria identidade, Uhum. né? Você acaba querendo ser tão parecido com outra pessoa que você fica mais nervoso ainda por não estar conseguindo. Você esquece de quem você esquece às vezes até as suas habilidades, porque você está esperando, essa ansiedade está acabando com tudo. Então é importante você nunca se comparar a ninguém. Então buscar sempre a sua história, buscar sempre a sua essência Uhum. dentro dos conhecimentos que você tem ou dos conhecimentos que você vai buscar, porque uma das coisas também que eu sempre falo é que ninguém sabe de nada, né? A gente está Sim. sempre aprendendo. E Uhum. às vezes, dependendo com quem você está falando, não tem nenhum problema você dizer que não sabe de algo, né? Às Uhum. vezes fica meio receoso, né? De falar. Deixa eu só desligar aqui. Acontece também, imagina, numa palestra, o telefone toca, igual meu telefone tocou aqui. Nós somos humanos. Então, não limitar essa sua criatividade, porque você vai se sentir frustrado se você começar a se comparar com outra pessoa, você achar Uhum. que não vai conseguir porque você não se parece com outra pessoa, né? É. Então, esse foi o primeiro passo. Deixa eu fazer um comentário. Sim. Sobre você não se comparar com outra pessoa, é, é você entender que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um tempo. Pode ser que com uma pessoa com 25 anos ela esteja morando fora, já esteja casada. Pode ser com outro com 25 Uhum. anos prefira abrir um quiosque na praia. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua experiência de vida, né? Então não tem como se comparar. Uma coisa que eu fiz é o minimalismo de informação. Eu parei de seguir pessoas que eu sentia aquela coisa de inveja mesmo, aquela coisa que eu tinha. Isso mesmo de se comparar. Perfis de garotas que eu via que tinha a mesma idade que eu, mas tava me dando inveja mesmo. É um sentimento humano. Peguei e parei para eu não ficar sentindo isso, para eu não ficar me comparando com os outros. Então, quando você entende que não é, que cada um tem a sua vida, né? Que você tem que ser o seu maior fã, que tudo bem, você pode gostar da Katy Perry, você pode gostar do Gustavo Mioto, mas eles são eles são artistas que estão fazendo o trabalho deles, é muito legal, é importante. Só que você é o seu maior Uhum. fã, você não precisa se comparar com ninguém. Com certeza. E pensando até na área que eu trabalho, de publicidade mesmo, as mídias sociais hoje, influencers, né, a vida de artista, claro, a gente acessa para poder ver o que que a pessoa está fazendo, o que que as outras pessoas fazem. Mas se chegar num ponto que você está se sentindo tão assim, frustrado mesmo, eu não consigo nada, eu não consigo. É algo para se ter atenção mesmo, deixar de seguir quem você acha que não te agrega, é importante também. E sempre se aproximar de pessoas que você considera mais verdadeiras, mais reais, né? Que você se identifique realmente, para você se sentir mais tranquilo também, né? Para construir essa sua personalidade. Não sei se o pessoal está perguntando alguma coisa, porque para mim aparece aqui embaixo, mas está meio ruim de ver.
Eu tava tentando ver no computador, mas eu não consigo colocar pra ver se dá pra ver aqui. Ah, acho que deixa eu ver. Meu, travou? Acho que na verdade a minha internet ela não está recebendo muitos dados. Mas eu vi aqui que tem o Thiago, algumas pessoas comentaram alguma coisa. O Paulo falou que nos primeiros dias sofri com isso no trabalho de telemarketing, da timidez, né, que a gente estava falando. O Uhum. Thiago falou também, cadê meu Deus? A Cadê? Joyce. Ah, é muito difícil ver por aqui. Aqui aparece que a Joyce disse que viu que algumas pessoas acreditam que eu tenho uma certa timidez por ser extrovertida. É, só O esse que eu Thiago tô vendo. falou: meu primeiro emprego foi como instrutor de informática. Imagina a timidez. Eu tive que praticar muito em casa com a família para eu poder perder. É, porque dar Que aula legal. também, né, é algo bem específico, né, para poder falar. E eu acho que o próximo ponto tem um pouco a ver com isso que o Thiago falou. É isso que a Joyce também falou. Não sei se você concorda, Kelly. Às vezes a pessoa usa esse humor, essa coisa do ser engraçado, para a pessoa não se aproximar, né? Para os outros não se aproximarem. Então você é Exatamente. engraçada, Uhum. as pessoas acham que a sua mente, tipo, que sua vida está resolvida. E não, é só uma estratégia que às vezes até o próprio cérebro se sair das situações mesmo. Uhum, exatamente. E não é porque você é, extrovertido que você não tem um grau de timidez. Tem gente que fala, ai, jornalista tem que gostar de falar. Jornalista tem que ser extrovertido. Não, o bom comunicador é o que sabe comunicar, é o que sabe ouvir, é o que sabe a hora de ter o silêncio dele. Então você não precisa Sim. ser super falar para fora para não ser tímido. Eu falo que hoje eu descobri esse termo tem pouco tempo, que eu sou uma introvertida social hoje em dia, porque eu sou na minha, eu aprendi isso com o Felipe Marques. Se o Cássio tiver aí, ele vai saber. Eu sou mais introvertida, sou na minha, mas eu consigo socializar. Se eu tiver que precisar conversar com pessoas que eu não conheço, hoje eu me arrisco. Isso é sensacional, gente. Ó, pode pegar para vocês. Bom, então o primeiro ponto era não se comparar, né, a ninguém. Agora o segundo é com quem eu vou falar? Qual é o público? Aham. Então, como a gente falou, pode ser várias situações, né? Então você tem que tentar entender também que todo gente, que as pessoas podem receber algumas informações de um jeito e que às vezes você quer fazer uma piada que não vai casar, né? Por exemplo, você está num grupo de que tem pessoas idosas e você vai fazer uma piada de que não tem nada a ver, achando que eles vão entender ou que tá tudo bem. Não, tem que se atentar. Ou às vezes você vai em algum lugar também. Eu vou considerar palestra, mas às vezes você vai fazer alguma palestra ou vai apresentar um trabalho e você começa a falar de um jeito achando que todo mundo é descontraído, todo mundo é isso, e às vezes aquele público tem uma religião, por exemplo, que Uhum. é uma religião que não aceita esse tipo de comportamento. Então, quando você for se preparar, seja para uma entrevista de emprego também, procurar pesquisar, entender um pouquinho, saber como que aquelas pessoas se comportam no dia a dia, né? Claro que nem sempre a gente vai ter acesso, mas é importante. Eu anotei alguns pontos aqui para ficar mais fácil. Uhum. Saber qual é o gênero daquele grupo, né, ou pessoa, as idades, os hábitos, né? Qual é o ambiente? É um ambiente formal? É um ambiente informal? É um ambiente profissional? É um ambiente infantil? Adolescente?
como é a linguagem? Eles falam gírias? Eles não falam, né? Uhum. Então, é algo a se atentar também. Então, até mesmo quando você quer chegar num crush mesmo. Quem é aquela pessoa, né? Vai lá stalkear um pouquinho, o que ela gosta. Às vezes, se vocês tiverem amigos em comum, que você achar que não vai ser invasivo, perguntar para a pessoa como que é, né? Se ela está aberta a conhecer alguém e tudo mais, para você também não abusar também, né? Não passar dos limites. Então, conhecer, entender um pouco de quem você está procurando falar. Acho Uhum. que esse ponto é esse. É, Daí tem o próximo. Você quer comentar alguma coisa? eu quero fazer um comentário. Eu amo fazer comentários. A Sandra Ienberg. Allenberg. É, eu anotei uma coisa que eu vi num curso que eu fiz, que era sobre comunicação, né? Como se comunicar. Duas coisas que eu acho que dá para melhorar na nossa comunicação quando a gente vai conversar com outra pessoa é evitar as muletas e os maneirismos. Porque às vezes, tudo bem, o jeito que você vai ter que falar, né? Às vezes você vai se apresentar ou vai conversar com um idoso, mas você fica usando muitas, né? Então, tipo, ou eu vou me apresentar para uma grande plateia e fico usando essas coisinhas, uso muita gíria. São coisas que vai dificultar a sua comunicação, que vai. Aí você vai falar, "Ai, mas eu tô com medo de falar em público." Então, querido, vamos melhorar a forma como você vai conversar com essas pessoas. São vários detalhes que vão ajudar você na hora de falar. E aí são vários pontos, né? Que eu Sim. tinha colocado aqui. É, a forma como você vai. O tom da sua voz, né? Por exemplo, se você vai falar com criança, você não pode falar gritando, senão você vai assustar ela. Você tem que falar com uma voz Uhum. mais calma, mas ao mesmo tempo tem que ser pra fora. Então, são coisinhas que Sim. você tem que se ligar com quem você vai falar. Aí, com quem você vai falar para que a comunicação seja mais legal, para que você E consiga falar. ao mesmo tempo você não pode chegar num grupo de executivos, né? Ou numa entrevista de emprego falando igual a Xuxa, né? Ai, eu adoro! Nossa, é incrível! Eu acho sensacional! Não dá, né? A pessoa vai olhar pra sua cara assim, Exatamente. não é? Não dá. Então tem que saber a medida, né? Você Da tem que se dosagem de tudo. Você tem que se moldar a situação. Por isso que o teatro é tão legal, você fazer teatro. Porque você vai saber. Não é que é um personagem, mas você vai saber como se comportar. Você vai conversar lá com. Sim, Você quer chegar na balada num boy. Aí você vai saber como fazer, né? Jogar o cabelo, não vai ser toda. Ah! Então você tem que. Acho que é um personagem, saber como se comportar. Porque falar que é um personagem, você não vai ser você. É o tema do sim, sim. próximo tópico. É, agora, puxando um pouco disso que a Kelly falou, o tópico 3 é voz, corpo e humor, que é isso que a gente estava falando, né? Aí tem algumas dicas específicas que eu anotei aqui para não esquecer. Por exemplo, para voz, a Kelly também faz fono, não sei se ainda está fazendo, né? Mas ela fazia fono. Então, existem exercícios para voz que podem te ajudar também, além da alimentação, né? A água, né, é muito importante. Eu tô aqui com a minha água, já tá acabando já. A entonação, né? Qual é a sua entonação? Às vezes, a minha voz, eu acho que às vezes é um pouco baixa. Só que por eu ter feito teatro, eu consigo dar uma impostada na voz, assim, tipo, para parecer que minha voz é alta, mas minha voz não é. E aí, além disso, da questão da voz, tem a questão do corpo, né? Que é uma questão da postura também, né? A questão de como o seu corpo se comporta. Por exemplo, se você deixa sua coluna assim, tem uma diferença. Agora, se você deixa sua coluna assim, tem outra, né? Passa outra mensagem, né? O que você está pretendendo passar, né? Você não pode também trabalhar muito com os braços, né? Fazer o braço vai, às vezes, as pessoas vão falando e o braço vai primeiro. Eu sou uma pessoa assim, eu falo muito com os braços.
Então, é importante também praticar alguma atividade que você goste. Se você não gosta de praticar esporte, né, sei lá, fazer academia, faz alongamento, que já te ajuda, né, para você tentar ganhar essa elasticidade, esse alongamento que você precisa, né? Fazer yoga, eu faço. Alguma atividade que você se sinta à vontade de fazer, que talvez, se você não quiser exigir tanto esforço, que você goste de fazer até para o seu corpo ter energia, né? Para você. Porque a energia é algo que estimula o seu corpo e faz com que até o seu humor melhore, né? E aproveitando falar de humor também, ninguém está feliz o tempo todo, ninguém também está triste o tempo todo. Então, além de conhecer o público com quem você está falando, tentar entender essa dosagem, que momento que você pode fazer uma piada, né? Ou sentir o clima do lugar que você está, para ver se você pode, se você não pode, né? Ver como as pessoas que estão ali se comportam. Você chega, é igual quando você chega na casa de alguém, né? Você tem pessoas que limpam o pé antes de entrar dentro de casa, né? Então você vai, você chega aos poucos. Aí se a pessoa falar para você abrir a geladeira, você vai e abre a geladeira. Mas aí é tudo tem seu nível. É tudo aos poucos, entendeu? Até você conquistar essa segurança que você precisa. Uhum. Acho que é isso. Nesse tópico de voz, corpo e humor. Uma coisa que eu acho que me ajuda muito, tem gente que diz que é meditação, tem gente que diz que é treino de foco, treino de atenção, é você observar a sua respiração, você tomar cuidado como você está respirando. Eu assisti ontem um vídeo que falava que a gente respira 3,75 segundos quando a gente expira e expira, né? E é muito pouco, dá 2.000 inspirações por dia. E poderia ser mais. E, enfim, é muita coisa, era um vídeo muito longo. Mas só para resumir, a sua respiração vai definir o ritmo da sua vida. Então, se você está respirando muito rápido, se você já respira rápido, numa situação que você vai se expor, que já é difícil para você, sua respiração vai ficar muito, muito mais rápido. Aí vai ativar uma parte do sistema do nosso cérebro que vai fazer com que o seu coração fique muito acelerado e que você vai começar a suar, vai ficar nervoso e não vai dar conta, você vai travar. Então, tenta trabalhar a sua Sim. respiração no dia a dia. Respira fundo em alguns momentos. Se você vê que vai fazer uma apresentação ou vai se expor em alguma situação que você não é habituado, tenta respirar algumas vezes, profundamente. E você vai ver uma diferença tão gostosa na sua vida que você vai falar mais Tem calma até. um, sim, tem uma técnica que o moço que aplica ginástica laboral no meu trabalho, que é de Uhum, respiração, e também no yoga também a gente faz, que é respirar dentro dos tempos que você consegue, então você vai puxar o ar pelo nariz e vai contar um número, por exemplo, eu consigo 4. Então você respira em 4. uhum. 1, 2, 3, 4. Segura sua respiração em 4, isso contando mentalmente, né? E depois solta a sua respiração em 4 e depois fica sem ar também em 4. E aí você faz algumas vezes essa sequência, que aí o seu coração também começa a estabilizar e você consegue também oxigenar mais o cérebro e também ajuda, e é dentro disso que você falou, nessa questão da respiração. Sensacional, Thiago. Aqui, deixa eu ver quem mais. Acho que a Gilda tinha feito um comentário aqui, que ela era muito tímida, com o tempo a necessidade me soltei mais. Aí a Paloma, quando fazia teatro no palco, não via ninguém na plateia. Acredito que era um recurso de proteção devido à minha timidez. Saudade da Paloma. Ela só aparece nas lives, essa Paloma. Mas isso é verdade. Às vezes a gente tem um ambiente também que a gente se sente mais seguro, né? Tem Uhum. alguns ambientes que não. Hum.
Acho que é isso. Tem mais comentários, depois a gente vai lendo, tá bom, gente? O 4, que é um dos que a gente já falou, mas é sempre bom reforçar, que é o seja você. Mas aí, quando você não souber de alguma coisa, você não precisa saber de tudo. Então, você está dando aula e os seus alunos fazem uma pergunta que você não sabe, você fala que não sabe, mas que você vai pesquisar. E na próxima aula, você vai, claro, você pesquisa, né? E na próxima aula, você fala para eles a resposta. Então, Exatamente. sempre tem essa possibilidade das pessoas entenderem quem você é, o que você está fazendo, né? Às vezes a gente fica tão pressionado a ser perfeito, né? Querer fazer tudo certinho, nossa, não posso errar, não posso. Não, calma, respira. E tem uma coisa muito interessante também. Às vezes, quando a gente está falando, ou quando a gente tem que responder alguma coisa, parece que é uma eternidade, né? Sim. Parece que tá, tipo assim, sei lá, parece que é uma hora na nossa cabeça que você tem que responder. E não, a pessoa fez a pergunta e você tá pensando, tipo, calma, não se desespere. Então eu anotei aqui, não finja, né? Não minta, ninguém é bom em tudo e estamos todos os dias aprendendo. E é importante também saber que você não está sozinho, né? Que as pessoas, elas estão sempre ali à nossa volta. Tem algumas pessoas que a gente não se aproxima, mas ao mesmo tempo tem pessoas que têm. E da mesma forma, você também pode ser mais simpático, mais empático, né? Não precisa, tipo, Uhum. nossa, beijar os pés das pessoas. Mas é só tratar as pessoas com respeito e tentar procurar ser o mais natural possível. Porque a gente começa a inventar demais, sabe? A gente quer inventar, a gente quer parecer, nossa, eu tenho que impressionar. Aí vai lá e põe uma melancia na cabeça e um batom. Aí não dá certo. Não dá muito certo. Você vai impressionar, mas de uma forma positiva. Eu acho que isso é o principal, não é problema, não sei qual que é a palavra para isso, mas é a pessoa se preocupar em agradar o outro. Ela não se preocupa com a É, experiência dela, do que ela está sentindo naquele momento, do quanto pode ser legal. Ela já se preocupa, ela já está pensando, será que as pessoas estão gostando? Aquela vozinha dentro da é. cabeça fica, né? Será que eu tô falando direito? Nossa, o professor de história tá ali na plateia. Ai, será que ele vai Uhum. lembrar que eu tô falando uma coisa errada? A gente fica esperando nessa expectativa. Não deixa fluir, fala, seja você mesmo, seja espontâneo, sabe? Dane-se o que os outros vão achar. O que vai mudar na sua vida? Nada, sabe? Não vai mudar nada. Uma coisa que eu. Desculpa, é que demora para chegar, eu falo em cima de você, às vezes. Uma coisa que eu gosto de fazer é conversar com estranhos. Porque, assim, ainda mais quando é uma plateia ou alguém no ônibus, é, conversa com a pessoa, tipo assim, isso até para você treinar. Sei lá, começa pelo bom dia, bom dia. Aí no outro dia, por exemplo, você vai falar, nossa, tá frio, né? A pessoa vai falar, tá frio. Então são essas coisinhas. Aí no outro dia você fala assim, você viu, né, como que tá, o que aconteceu ontem lá na cidade? Quando você vê, você já vai estar se soltando. Então é sempre aos poucos, né? E falar com estranhos é algo interessante, porque às vezes você nunca mais vai ver aquelas pessoas na sua vida. Então Sim, por que que você tá com medo? Você nem vai lembrar quem é você. Tipo assim, você foi lá, falou alguma coisa, tropeçou na frente dela. Ai, meu Deus, passei vergonha, meu Deus, que humilhação. verdade. Tipo, no dia seguinte, outra pessoa vai tropeçar na frente dela, ela nem vai lembrar de você, não vai, sabe assim? Então a Uhum. gente se preocupa tanto, mas tanto com a opinião dos outros, que a gente esquece que é natural, assim, né? Todo mundo tá vivendo suas vidas, todo mundo tá pensando em diversas coisas. Sei lá, viu alguma coisa que você falou, daqui 5 minutos ela vai ver o celular dela, já vai ter esquecido, sabe? Não se preocupa. Deixa passar. Então, É, deixa. faz assim, ó. Vai tirando. Esquece É, esse porque, pensamento. porque senão começa a acumular tanta coisa que você não sai do lugar. Você fica só pensando
em tudo. E só segue a vida, no outro dia, sabe? Assim. Uhum. Uma coisa sobre isso, desculpa te atrapalhar, de conhecer as pessoas, é sensacional isso, que você sai da sua zona de conforto, fala mesmo. Não tem assunto? Fala qualquer coisa. Nossa, que horas são? Ah, como que tá sol, né? Isso mesmo, vai no mercado e inventa qualquer coisa. Você vai ver como que vai dar diferença. É legal fazer isso antes de você fazer uma apresentação, por exemplo. Porque você já tá falando. Se você ficar quieto na sua, você tem mais tendência de chegar lá acanhado. Agora, se você já vai conversando, conversa com um, oi, boa tarde, tudo bem? Ah, você veio da onde? Você vai criando. Tenta fazer uma meta aí de quando essa quarentena acabar, conversar com. Um desafio meu é de tentar conversar com uma pessoa por dia, uma pessoa nova diferente por dia. É recente Legal. isso, quando tudo isso acabar, eu vou começar. Imagina, ó, se você conhece 7 pessoas novas diferentes por semana. Eu não sou boa de matemática, mas em um mês, olha quantas pessoas você vai conhecer. Então, gente, olha só quando. Tá vendo? Ela falou que não era boa em matemática já para nos preparar. E, e uma outra coisa é de você não. Isso me lembrou, é de você não julgar para não ser julgado. Então, se você é aquela pessoa que fica falando dos outros, que só fica falando, nossa, olha o cabelo daquela moça. Nossa, você viu aquele cara? Vai achar que os outros também estão te julgando. Sim. Então, esse é um dos pontos principais. Para de julgar o outro. Deixa cada Teve um um, viver a vida um, dele. Se você tá feio ou não, o problema é seu. tem um comentário aqui que a Bia falou assim, mas infelizmente tem muita gente mal-humorada que quando você fala bom dia vira até a cara. Realmente é muito triste. Mas se ela tá triste, se ela tá infeliz, aí é um problema dela, entendeu? Sério, Bia, não se preocupa. Não sei nem ler. É sério, porque às vezes realmente a pessoa, tipo assim, você chega do lado da pessoa e fala, bom dia. Aí a pessoa, bom dia pra quem? Você vai dizer o que pra mim tá bom dia, tá? Tchau. Vai embora. É sério, porque uma amiga minha, ela falava assim, se o seu dia não está bom, não estrague o de outra pessoa, porque a outra pessoa não tem nada a ver. É E verdade. aí, claro, e às vezes assim, não o tempo todo também, que a gente não pode ser idiota. Mas se a pessoa te responde mal, você fala, valeu, ok, tchau, né? Não tá num dia bom, Uhum, beleza. Mas é isso mesmo, então. exatamente. Tem que ser no mesmo nível, ó. Você joga. Você vai lá e fala uma coisinha. A pessoa não foi legal. Você vai lá e tenta mais uma, só para ver se, né, ela não te ouviu. Se ela foi Uhum. ignorante de novo, você não vai ser ignorante, mas você vai tratar da mesma forma. Isso acontece muito em supermercado, quando tá para fechar a loja e Sim, você sim. precisa comprar aquela brusinha. Ai, Aquele mercado, né? Quando abre a loja, assim, vai todo mundo correr. Mas é isso mesmo, por exemplo, é exatamente isso. Aí bate muito naquilo da empatia. Você chega no mercado, o mercado fecha, sei lá, 6 horas da tarde. Você chega lá, 5h58. Você quer que a pessoa esteja feliz olhando para sua cara? Não olhando para sua cara. Então você também tem que ter essas noções. E às vezes não tem nada com você também. Às vezes ela só tá triste e é isso. Porque senão a gente vai começar a trazer tudo para dentro da gente, né? E não é esse é o ponto. Se você quer conseguir lidar com o público, falar com as pessoas, e aí é bem bacana você ter de se desprender. Pô, ligar não sei se pode falar palavrão, mas aquela palavra, ligar o F e pronto, entendeu? exatamente. E por último, quer dizer, por último, entre aspas, é praticar e pedir a opinião de outras pessoas.
Tá legal. Então você já sabe que você tem que cuidar do seu corpo, do seu humor, né? Não pode se comparar a ninguém. Então você tem que começar a praticar. Então, de que forma? Né? São várias técnicas, são várias formas que você pode tentar expandir isso. Fazendo alguma atividade que você gosta, que você consiga socializar com outras pessoas. Eu coloquei aqui, falar na frente do espelho, né? Uma coisa que é meio idiota, mas às vezes te ajuda para você se olhar, para você ver como que você fala, então, né? E tentar de uma forma criteriosa, mas também sem se prender muito, para você também não se criticar demais. Decorar, gente, decorar é uma coisa muito complicada. A não ser que você seja um ator, né, uma atriz, que você precise decorar alguma coisa, ou, né, ou algum texto, que é importante. Do contrário, o mais interessante é que você aprenda aquilo, para que você possa, ou você tenha uma colinha que te lembre de alguma coisa que você já leu. Porque decorar é uma coisa muito complicada. Se você tá falando, se você não falar com naturalidade, se você tentar parecer um robozinho falando mesmo, vai parecer, as pessoas vão falar assim, nossa, acontece muito isso Uhum. quando eu vou fazer gravações. As pessoas acham que é mais fácil, né? Algumas pessoas acham que é mais fácil decorar para ela falar o que ela quiser. Quando, na verdade, o que mais faz sucesso, entre aspas, assim, na internet, ou os vídeos com conteúdos mais objetivos, são conteúdos que as pessoas estão falando face a face, assim, sabe? Sem nenhuma enrolação, sem decorar nada, sem parecer que é falso. Uhum. Então as pessoas têm que ter essa coisa da naturalidade, né? Dentro do que ela é boa, para não ficar parecendo um robô, como são os políticos, que falam tudo decorado, e você sabe que é decorado, que ele não está sendo verdadeiro, sabe? Um debate político, por exemplo. Então é algo que você tem que ter essa preocupação, um certo cuidado, assim, de tentar se aprofundar naquele assunto. E quando você não souber, falar de onde você tirou aquela informação. A Kellen, como jornalista, ela deve saber muito sobre fonte, né? Uhum. Sobre de falar de onde vem aquela informação, para você também não sair falando qualquer coisa, né? Mas independente disso, tentar aprender aquilo, que algo que você vai agregar para você e vai conseguir contribuir também com as pessoas que você estiver falando. Exatamente. Uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando e que você acabou de falar do aprender é que quando a gente é criança, a gente quer fazer muitas perguntas. A gente se pergunta por tudo, né? A gente é muito curioso. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente para de fazer isso. Não entende por quê. A gente acha que sabe tudo. Acha que tudo é tudo. Eu Sim. acho que isso é uma caneta e ok, é uma caneta. Mas eu não tenho que entender sobre ela. Então, talvez se Uhum. você. Essa coisa de você pedir opiniões é você conseguir ter mais. Não verdade, mas ver pontos de vista diferentes que vão te ajudar. Às vezes você acha que tá ótimo o que você tá fazendo, só que pedir uma opinião de uma pessoa que goste muito de você, que é seu amigo, vai trazer uma luz para você e vai te dar coisas novas para pensar. Então, eu acho bem legal nesse processo de você querer aprender a falar em público, falar com outras pessoas, querer aprender mais. Ser um eterno aprendiz, Sim. sabe? Um eterno ignorante mesmo, que nunca sabe de Uhum. tudo, que não tem vergonha de falar eu não sei. Eu acho que você, fazendo suas entrevistas, deve aprender muito nisso, né? E com certeza te ajudou muito Sim. na hora de você aprender a se relacionar com o público. Porque você está conversando com gente diferente, você está aprendendo assunto diferente, está aumentando seu vocabulário e o seu histórico cultural. Não sei como poderia nomear isso. Uhum. Você Sim, cresce sim. muito. É exatamente isso. Eu acho que a nossa área, embora seja já favorável para isso, né, que é a comunicação, eu acho que qualquer outra área pode expandir esse conhecimento, né? Porque imagina, sei lá, um médico que não sabe, por exemplo, o que é um exemplo besta, o YouTube, por exemplo, ou Uhum, o que é ser youtuber. uhum, Então, ele tem
o seu conhecimento limitado. Mas a partir do momento que ele conhece um youtuber ou conhece algum influenciador, a experiência vai agregar para ele e ele vai conseguir identificar aquele profissional, aquela profissão de uma outra forma. Então sempre agrega, né? Você pode ter a profissão que você tiver. Na agência que eu trabalho, a gente tem diferentes clientes. Então eu tenho que saber como é o ambiente daquelas empresas, né? Como que eles se comportam, qual é a linguagem, né? Será que eu posso falar com ele assim mais brincando? Será que eu posso, sabe? Você vai sentindo aos poucos, ganhando essa intimidade e pessoalmente essa prática você consegue realmente. Você pode se gravar, por exemplo. Você liga o celular dentro de casa, escolhe alguma coisa que você queira falar e se grava falando aquilo. Claro, você tenta não decorar nada e tenta falar sobre aquele assunto. Aí você grava, depois você se assiste. Ou então você manda para alguém e pergunta. E pede para a pessoa ser sincera, né? E, tipo, sendo verdadeira mesmo. Fala que você está tentando, sei lá, criar um projeto, ou você está treinando sua habilidade de falar em público, e você vai tentar gravar. Você pode gravar, se você não quiser gravar a sua imagem, grava a sua voz e se ouve. Se ouvir também é importante, né? Porque às vezes a gente está para entender a nossa pronúncia, entender se a gente está. E isso a gente ganha também com muita leitura, né? Que já é entre outras coisas. Mas ler é importante, né? Ler em voz alta. Uma das técnicas mais incríveis, assim, que eu acho no teatro, é a questão da gente ler em voz alta. Por quê? A gente vai se ouvir e vai pronunciar as palavras de uma forma que a nossa boca mexe, que as pessoas conseguem entender o que a gente está falando. E é uma coisa muito... Porque às vezes você fala muito assim, ó. Aí as pessoas não conseguem te entender muito bem. Você não está articulando. Ou você já é muito exagerado e sai gritando. Não, sabe? Ninguém aguenta. Tem que... Ninguém aguenta. Por isso que é importante se ouvir. Um Vai exemplo cair. clássico... Vai cair? Vai cair, daqui um minuto cai. Eu vou desligar e te chamo de novo, tá? Beleza. Pra não cair enquanto você tá falando. Gente, não sai daqui não. Volta que a gente vai voltar, viu? Tá quase acabando. Peraí.